Olá, seja muito bem-vindo. Pronto para mais uma viagem ao desconhecido? Antes de começar, ficaria feliz de saber de onde está assistindo e a que horas. Agora se acomode, coloque o fone e tente não ser dominado pelo medo. Eu sou Horácio e a estrada sempre foi a minha segunda casa. Passei 35 anos da minha vida atrás de um volante de caminhão. Então posso dizer que vi e vivi muita coisa. Mas nada se compara ao que aconteceu naquele dia de volta para casa. Depois das férias na praia com minha esposa e os meninos. Estávamos leves, cheios de alegria, voltando de umas boas semanas de descanso, e o clima no carro era só risada e planos para o resto do ano. A viagem seguia tranquila, por uma interestadual quase deserta. Um sol forte de fim de tarde batendo na paisagem, até que, de repente, fomos tirados do nosso sossego. Lembro de um vulto azul, uma caminhonete Silverado, que surgiu na nossa traseira a uma velocidade insana. Parecia que vinha voando baixo. O motorista passou por nós raspando, a milímetros, nos dando um susto terrível. Minha esposa gritou. Eu puxei o carro para o lado instintivamente, e o coração de todo mundo foi parar na boca. Mas, felizmente, ninguém se machucou. A gente só ficou ali por um tempo, tentando se acalmar e reclamando da irresponsabilidade de quem dirigia daquele jeito. Pensei que era só mais um louco apressado na estrada e logo esqueceria, mas o destino tinha outros planos. Dirigi mais alguns quilômetros, ainda comentando o susto que levamos, quando o trânsito começou a parar completamente, uma fila enorme de carros se formando na nossa frente. Desliguei o carro e desci para ver o que estava acontecendo, sentindo uma pontada ruim no estômago, um pressentimento que não conseguia ignorar. Assim que cheguei mais perto, o cenário na pista me gelou até a alma, revelando o motivo do engarrafamento e confirmando meu mau pressentimento. Era um acidente grave, feio de doer. E lá estava, fora da pista, irreconhecível de tão destruída, a mesma caminhonete Silverado azul que tinha acabado de nos ultrapassar como um raio. E, esmagado na frente dela, vi um Ford Focus completamente amassado. Era uma cena de horror, daquelas que a gente reza para nunca ver. Havia 4 corpos cobertos na beira da estrada, mas o que me fez parar foi o que vi em meio às ferragens retorcidas do Focus. Um pequeno pezinho preso ali. Um tênis colorido que parecia pertencer a uma criança. Ninguém tinha notado. A comoção era tanta com os 4 corpos já fora do carro que aquela quinta vítima tinha passado despercebida. Na hora, meu coração de pai falou mais alto e me juntei aos bombeiros e policiais que estavam ali para ajudar a remover a criança. Era uma menina, talvez de uns 5 anos, e eu a peguei no colo com o maior cuidado, tirando aquele corpo pequeno daquele inferno de metal. Lembro de acariciar o cabelo dela, era macio, e senti um impacto profundo, uma dor que não era minha, mas que me atingiu com força total. Naquele momento, só conseguia pensar que aquela tragédia podia ter sido comigo, com a minha família, se a Silverado tivesse nos acertado. Fiquei ali, em choque, até o corpo ser levado, e voltamos para casa em um silêncio pesado. A alegria das férias tinha desaparecido, substituída por uma sombra gelada que me seguia. Ao chegar em casa, eu estava exausto, mentalmente e fisicamente. E fui direto para o espelho do banheiro. O que vi no reflexo me fez cambalear. O vulto de uma menina atrás de mim, pequeno e parado, como se estivesse me observando por cima do meu ombro. Pisquei várias vezes, achando que era apenas cansaço, a imagem da tragédia ainda muito viva na minha cabeça, mas aquilo não era normal. Naquela noite, a coisa piorou muito. Tive o que chamam de paralisia do sono. Na paralisia do sono, o terror me consumiu por completo.
Parecia que eu estava acordado, mas não conseguia mover um músculo, preso no meu próprio corpo. A menina apareceu aos pés da minha cama, exatamente onde eu a tinha visto no reflexo do espelho, e começou a cantar uma canção baixinha e incompreensível, uma melodia infantil, mas que me enchia de pavor. Ela então começou a subir na cama, engatinhando devagar sobre o meu corpo até ficar cara a cara comigo. Seu rosto era pálido, branco como papel, parecia inumano, e no lugar dos olhos havia apenas 2 cavidades negras e vazias, um buraco escuro que me olhava sem me ver. Aquele contato visual me paralisou mais do que a própria paralisia do sono, me deixando completamente vulnerável. Senti uma dor lancinante no peito e, de repente, meu corpo travou de vez e eu não conseguia puxar o ar, sufocando naquele pesadelo acordado. Finalmente, consegui despertar com um grito preso na garganta, suado e tremendo, e a partir daquela noite, o sono virou meu inimigo. O tal sonho evoluiu para ataques noturnos repetidos. Quase todas as madrugadas eram iguais. A menina surgindo no quarto, cantando e subindo em cima de mim, sempre me deixando sem fôlego. Eu tentava lutar, espernear, gritar, mas meu corpo não respondia. Era uma sensação de impotência que me estava esgotando. Com o tempo, as aparições começaram a sair da noite e invadir a luz do dia. Eu a via em todos os lugares. Enquanto tomava café da manhã, o vulto passava na sala, na rua. A sensação era de que ela estava sempre um passo atrás de mim. E até nas lojas eu a flagrava me encarando de longe. Não conseguia dormir direito há dias, e o cansaço era tanto que decidi voltar para o trabalho, na esperança de que a rotina da estrada me tirasse daquela neblina de medo e privação de sono. Mas eu estava errado. Na primeira viagem de volta, dirigindo meu caminhão pela rodovia, a voz da menina surgiu no rádio. A canção infantil, aquela mesma melodia incompreensível dos ataques noturnos, começou a tocar no lugar de qualquer estação que eu tivesse sintonizado. O susto me fez frear bruscamente, o coração disparado de novo, e então olhei para o banco do passageiro. Ela estava ali, sentada, me olhando com aquelas cavidades negras e me cantando aquela canção de ninar, de gelar a espinha. Quase provoquei outro acidente, desviando o caminhão para o acostamento, mas o pavor era tanto que mal consegui respirar. Desesperado, liguei para o meu pai. Ele também foi caminhoneiro a vida toda e me escutou com atenção, sem me julgar. Contei tudo, desde o acidente, o toque no corpo da menina e as aparições constantes. Meu pai então me explicou que algumas entidades malignas se alimentam exatamente disso, da energia pesada de dores traumáticas na estrada. E que meu gesto de compaixão ao tocar a menina morta e sentir tanta empatia pode ter sido o momento em que, involuntariamente, abri espaço para que o espírito dela se ligasse a mim. Aquela informação me deu um frio na espinha, mas também um fio de esperança. Depois de me escutar e me explicar o que talvez estivesse acontecendo, meu pai me disse que a estrada, apesar de ser nossa vida, também era cheia de energias pesadas e sofrimento e que eu precisava de proteção. Ele me deu um escapulário de São Cristóvão, nosso protetor dos viajantes, só que era especial. Tinha uma pedra olho de tigre incrustada. Ele explicou que o olho de tigre era uma pedra de proteção contra energias ruins e mal olhado, e me instruiu a usar sempre, sem tirar por nada. Peguei o escapulário com a mão tremendo e coloquei no pescoço na mesma hora, sentindo o peso do metal e da pedra contra a minha pele, como se fosse um peso sendo tirado de mim. Naquela noite, aterrorizado, me deitei esperando pelo ataque de sempre, mas nada aconteceu. Dormi a noite inteira pela primeira vez em semanas, um sono pesado e reparador, e acordei com o sol batendo na janela. Nas noites seguintes, o mesmo aconteceu.
E as aparições pararam completamente. A menina não apareceu mais no quarto, nem no meu reflexo, nem no banco do passageiro do caminhão. A partir daquele dia, jamais vi a aparição da menina novamente. E me agarrei àquele escapulário como se fosse minha tábua de salvação, nunca mais o tirando. A sensação de alívio foi imensa, mas a experiência me marcou para sempre. Nunca mais consegui olhar para a estrada com a mesma leveza de antes, e sempre que fecho os olhos, a sensação gelada do rosto sem olhos da menina se aproximando do meu volta como um arrepio na espinha. Foi a experiência mais aterrorizante da minha vida e me ensinou que a estrada cobra um preço alto de quem a percorre. Eu nunca fui uma pessoa de viajar à noite. Sempre preferi a segurança do dia e o movimento da estrada. Mas naquela época, a vida nos colocou numa situação onde não tivemos muita escolha. Minha filha Ana, minha irmã mais nova, que tinha acabado de se formar, e eu, Tânia, estávamos voltando para o Rio de Janeiro depois de resolvermos uns assuntos de família. A ideia era sair cedo, mas o dia foi cheio de imprevistos, coisas que simplesmente iam acontecendo e nos atrasando, e quando vimos, já era bem tarde. Eu fiquei preocupada, mas precisávamos seguir, não dava para esperar. Então, com o sol se pondo no retrovisor, pegamos a estrada, torcendo para que o caminho fosse tranquilo. Só que a noite chegou depressa, e com ela, a sensação de que algo não estava certo. A gente dirigia fazia horas, o carro já estava quase na reserva, e a frustração de não conseguir parar em um posto nos forçou a tomar uma decisão arriscada. Eu sabia que estava fazendo uma bobagem, mas a agulha da gasolina me forçou a desviar do caminho principal e entrar em uma dessas estradas rurais, uma picada de terra bem estreita e escura. Foi ali que o medo começou a apertar de verdade. Aquele lugar era sufocante, não dava para ver nada além do alcance limitado dos faróis, e o silêncio era tão pesado que dava para ouvir nosso próprio coração batendo forte. Minha irmã e Ana, que é bem mais nova, ficaram quietas. Eu tentava manter a calma, repetindo para mim mesma que logo encontraríamos algum lugar. Aquele pedaço de chão não parecia estrada. Parecia a garganta de algum lugar. E então, lá na frente, no meio da escuridão, apareceu o que parecia ser a luz de alguma coisa. O alívio inicial de ver alguma luz se transformou rapidamente em uma sensação estranha. Conforme nos aproximamos, percebemos que não era um posto, nem uma casa. Era um grupo de pessoas. Dezenas, talvez mais, todas vestidas de preto, andando em fila, devagar. Uma procissão. Eram figuras escuras, silenciosas, se movendo em um ritmo lento. Olhei o relógio, já passava da meia-noite. Tentei pensar em algum feriado, alguma tradição de vilarejo que justificasse aquilo, mas não fazia sentido ser tão tarde naquele lugar ermo. Minha irmã se inclinou para a frente, a voz baixa, quase um sussurro. "Mãe, o que é isso? Onde eles estão indo?" Eu não sabia o que responder. O mais assustador não era a procissão em si, mas o silêncio total. Ninguém falava, ninguém cantava, não havia choro, nem som de passos na terra. Elas simplesmente deslizavam sem emitir barulho algum. Isso me gelou a espinha. Pensei em dar meia volta, mas a procissão parecia indicar o caminho e, de longe, dava para notar uma luz mais forte que eu imaginei ser o vilarejo com o posto de gasolina que procurávamos. Eu estava desesperada pela gasolina e o medo de ficar parada naquela escuridão pesou mais. Respirei fundo e decidi ir atrás. Eu disse às meninas que era só manter a distância e seguir o grupo, que certamente ele nos levaria de volta à civilização. Seguimos devagar, o carro chacoalhando um pouco na terra, mas de algum modo
A presença daquelas pessoas à frente, mesmo que estranha, trazia uma falsa sensação de segurança. Parecia que o chão sob os pneus tinha melhorado, quase como se aquela fosse, de fato, a estrada correta. Eu sentia uma urgência silenciosa nos puxando para a frente, como se estivéssemos sendo guiadas. A procissão seguia em linha reta, e nós atrás, as três em silêncio quase total, só quebrado pelo motor do carro e pela minha respiração nervosa. De repente, a escuridão atrás de nós foi rasgada por um par de faróis. Olhei pelo retrovisor e vi uma caminhonete velha que parecia vir em alta velocidade. O motorista começou a piscar as luzes de forma frenética. Não era uma piscada para passar, era um código, um aviso urgente. Ele estava nos alertando, mas sobre o quê? Diminuí a velocidade. A caminhonete parou muito rápido, quase encostando na nossa traseira. O motorista saltou e correu até a nossa janela, berrando desesperadamente, a voz dele ecoando naquele silêncio mortal. O homem na nossa janela estava fora de si. Ele agarrou a porta do carro e gritou, com os olhos arregalados de terror: "Vocês querem morrer? Onde vocês estão indo com tanta pressa?" A voz dele estava tão rouca e desesperada que eu mal consegui processar as palavras, e o cheiro forte de suor e poeira dele invadiu o carro. Minha irmã e Ana gritaram com o susto. Eu tentei responder, gaguejando que estávamos seguindo o caminho para o posto de gasolina, seguindo a procissão. O homem olhou para mim como se eu estivesse louca. E foi então que me virei para a frente, tentando mostrar para ele o cortejo de pessoas vestidas de preto que estava logo adiante. O choque foi imediato e violento. A procissão havia sumido. Simplesmente não estava mais lá. Eu pisquei, pensando que talvez tivessem virado em algum ponto que eu não vi, mas não havia para onde virar. Olhei mais atentamente e o terror se tornou absoluto. Não havia estrada na nossa frente. Não havia um caminho de terra, não havia chão liso, não havia nada. O que estava bem na nossa frente era o nada. Eu freei o carro com força, sentindo o cheiro de pneu queimado e o tranco que jogou a gente para frente. O motorista da caminhonete deu a volta no carro e apontou para o que havia a poucos metros, onde o feixe de luz dos faróis revelava a cena. Um barranco enorme. Um despenhadeiro que terminava em um rio agitado, cheio de pedras pontudas. Mais alguns metros e teríamos mergulhado na escuridão. O silêncio voltou, um silêncio agora carregado de pavor e do som do nosso próprio medo. O motorista da caminhonete, que eu soube depois se chamar Pedro, respirou fundo e tentou explicar. A voz mais calma agora, mas ainda cheia de tensão. "Aqui não tem procissão nenhuma, moça. Há mais de 1 quilômetro vocês saíram da estrada de terra. Eu segui vocês porque percebi que estavam em cima do mato e só havia o barranco adiante. Olhei em volta, confusa, depois olhei para baixo. Nossos pneus estavam parados sobre pedras, galhos secos e uma vegetação rasteira esmagada. Não estávamos em um caminho, estávamos dirigindo em cima do mato. Mas como? Enquanto seguíamos aquelas figuras de preto, a ilusão era perfeita. Parecia que o carro deslizava sobre um asfalto liso, sem tremer ou fazer barulho de pedras. A visão da procissão havia nos hipnotizado de alguma maneira, nos fazendo ignorar a realidade e sentindo que o carro estava em uma estrada real. O terror de ter sido conduzida por aquelas figuras silenciosas, que não eram humanas, para a morte, foi o mais puro medo que já senti. Pedro disse que nos seguiu por pura intuição, que percebeu que nosso carro estava fazendo uma trilha na vegetação, indo em direção a um precipício. Agradeci a ele, mal conseguindo falar, as mãos tremendo no volante, e ele nos escoltou, guiando o carro com cuidado, manobrando na escuridão, até nos colocar de volta na estrada principal.
Pedro nos levou até o vilarejo mais próximo, que ficava a mais ou menos 1 quilômetro de onde estávamos. Finalmente conseguimos colocar gasolina e, em seguida, ele nos indicou uma pousada simples que ficava ali perto. Eu estava exausta e em choque. Tentei oferecer dinheiro a ele, mas Pedro recusou, dizendo apenas que às vezes a gente encontra coisas ruins na estrada e que era um dever ajudar quem estava em perigo. Ele insistiu para que dormíssemos, para nos acalmar, e só seguíssemos viagem ao amanhecer, o que parecia a única atitude sensata depois de tudo que aconteceu. Passamos o resto da noite praticamente sem dormir. Eu e as meninas tentamos reviver a cena, pensando em como o carro parecia estar em um caminho real enquanto seguíamos a procissão, e em como aquelas figuras sombrias desapareceram no instante em que o motorista da caminhonete gritou conosco. A gente sabia que tinha sido guiada para a morte por algo que não tinha explicação, algo que parecia ter criado uma ilusão para nos levar até o abismo. Não entendíamos por que Pedro era o único a nos ver, porque ele conseguiu quebrar o encanto daquelas figuras. Ao amanhecer, com o sol batendo na janela, seguimos nosso caminho para o Rio de Janeiro. Olhando para o dia claro, tudo parecia um pesadelo distante, mas o medo era real. Nós nunca soubemos o que era aquela procissão ou quem eram aquelas figuras. Nunca mais passamos por aquela estrada, mas o terror daquela noite nos acompanha até hoje. É a lembrança constante de que existe algo além da nossa compreensão, algo que nos espreita no escuro e que tentou nos levar, silenciosamente, para o fim. Nós sobrevivemos por um fio, graças a um anjo na forma de um motorista de caminhonete. Eu cresci numa cidade pequena, uma vila no interior de Minas Gerais, onde a vida era pacata e previsível, e a maior aventura que alguém podia ter era ir para a capital no feriado. Naquele tempo, ter um carro não era apenas um luxo, era a chave para a liberdade absoluta, a chance de finalmente sair daquele lugar e ver o mundo. Eu, Eduardo, junto com meus amigos mais próximos, Léo, Pedro e André, passamos anos sonhando com isso, juntando cada moeda. Eu fui o primeiro a conseguir um sedã velho, mas que para nós era um tanque de guerra. E a primeira coisa que decidimos fazer foi a maior e mais épica viagem que a gente podia imaginar: ir até a Bahia. Era nosso rito de passagem, a prova de que éramos adultos, donos do nosso próprio destino. Saímos de lá com o carro abarrotado, a playlist no máximo, prontos para a estrada, sentindo o cheiro da gasolina e da aventura. Rodamos por horas a fio, passando por paisagens que só tínhamos visto em cartões postais, até que a noite chegou e a fadiga bateu forte. Decidimos parar num posto de gasolina isolado, no meio do nada, que parecia seguro o suficiente para passarmos a noite. A ideia era economizar com hospedagem e dormir ali mesmo, dentro do carro. Era uma noite escura, sem lua, e a única iluminação vinha das luzes fracas do posto, que já estava fechado. As horas passaram devagar, no cochilo desconfortável do banco de trás, até que fomos acordados, de repente, assustados, pela porta traseira abrindo e fechando com força. Era o Léo, que tinha saído para urinar no mato, e agora estava voltando para dentro do carro, tremendo, com os olhos arregalados, a respiração ofegante, falando que tinha visto uma coisa horrível lá fora, no bosque. O Léo voltou para o carro completamente fora de si. Ele mal conseguia formar frases, só repetia que tinha visto um homem esfaqueando outra pessoa no chão, bem ali, na escuridão do bosque, não muito longe de onde estávamos. Eu, Pedro e André tentamos acalmar.
Achamos que era só o susto do escuro. Talvez ele tivesse se confundido, mas ele jurava que era real, que o grito tinha sido abafado e o corpo tinha caído sem vida. Ele falava que viu a lâmina brilhando na pouca luz e o movimento rápido e violento antes de sair correndo de volta para o carro, sem nem olhar para trás. A adrenalina pura nos movendo. A gente ficou em silêncio absoluto, os quatro encolhidos nos bancos, o coração batendo forte, escutando a respiração pesada de todo mundo, olhando para o breu lá fora, tentando distinguir qualquer coisa que confirmasse a história do Léo. Foi aí que a gente ouviu o som de galhos secos quebrando e folhas sendo arrastadas, vindo da mesma direção em que ele tinha ido, e a gente soube na hora que ele não estava mentindo. Um homem sombrio, uma silhueta grande e forte, saiu da linha das árvores, caminhando na nossa direção, rápido, com passos decididos, sem hesitação, e parecia que ele sabia exatamente onde a gente estava. O pânico explodiu dentro do carro. O André gritou para eu dar a partida logo, mas eu estava paralisado, olhando para aquele cara que parecia ameaçador demais. Ele estava quase na porta do motorista. A gente conseguia ver o formato dele, a maneira como se movia. Eu finalmente consegui ligar o motor, as mãos escorregando no volante, e saí rasgando o cascalho do posto, jogando o carro na estrada principal. Ninguém disse uma palavra nos primeiros minutos. Só o barulho do motor e a respiração aliviada de termos escapado. Eu dirigi por talvez 10 minutos. A velocidade máxima que aquele carro velho conseguia atingir, até que o Pedro olhou para o retrovisor. Ele tinha os olhos fixos na escuridão da rodovia. Ele avisou que tinha faróis se aproximando muito rápido. A princípio, pensamos que era só outro motorista, mas o Léo olhou e o terror voltou para o rosto dele. Ele reconheceu imediatamente o carro, o formato e a cor dos faróis. É ele. Eu juro, é o assassino. Ele deve ter visto a gente saindo e está vindo atrás para nos calar. Ele gritou desesperado. A gente não podia parar, não podíamos ser pegos. A única opção era acelerar mais ainda, mas o carro já estava no limite. O perseguidor se aproximava cada vez mais, e a gente percebia que não era um motorista normal. Ele estava nos caçando. Ele veio para cima da gente, a gente sentia o carro balançar. Ele estava colado na nossa traseira e a gente sabia que não ia ser fácil se livrar dele. A tensão ali era palpável. Cada segundo parecia 10 minutos, e o ar dentro do carro estava quase acabando. O carro que nos seguia era mais potente e o motorista parecia totalmente descontrolado, agindo com uma fúria assassina. Não era apenas nos alcançar. Ele queria acabar com a gente ali. Sentimos o primeiro impacto violento na traseira. Um golpe seco que jogou nossos corpos para frente, fazendo a gente gritar de susto e dor, e eu lutei para manter o controle do volante enquanto o carro dava uma balançada feia. O André gritava para eu ir mais rápido. O Léo estava chorando baixinho no banco de trás, e o Pedro tentava olhar para trás para ver a distância. Mas o segundo impacto veio ainda mais forte. Uma pancada de metal contra metal, que fez o vidro traseiro estourar e cair sobre a gente. Eu tentei desviar, zigue-zaguear na pista, mas ele estava determinado, nos perseguindo como se fôssemos animais. A cada batida, perdíamos mais a tração. Eu estava suando frio, os braços doíam tentando manter o carro na linha reta, mas a próxima manobra dele foi fatal. Ele veio pela lateral e deu um toque violento e calculado na nossa traseira, no ponto certo para desestabilizar. O carro rodou na pista. Eu perdi o controle completamente. Senti o veículo sair da estrada, rasgando o mato seco da beira da rodovia. O mundo virou de cabeça para baixo e a gente capotou ladeira abaixo, com o barulho ensurdecedor do metal se amassando, dos pneus girando no vazio e dos vidros se quebrando em milhares de pedaços. Foi uma sequência de tombos violentos, parecendo que nunca ia parar.
até que o carro finalmente parou de ponta cabeça. Um monte de ferro retorcido, silêncio absoluto, só a gente respirando com dificuldade. Milagrosamente, estávamos vivos, mas presos e cobertos de cortes e contusões. O cheiro de gasolina e óleo invadindo o ar. O pânico não tinha acabado, pois a primeira coisa que veio na cabeça de todo mundo foi: ele vai voltar para terminar o serviço. Lutamos desesperadamente para sair daquele carro amassado. Eu consegui chutar a porta do motorista que estava pendurada e me arrastei para fora, sentindo o corpo todo doer. Ajudei o André e o Pedro, que estavam mais perto de mim. O Léo estava preso e a gente teve que puxar ele com cuidado pelo banco até ele estar livre. Saímos os 4, cambaleando, olhando para o alto da ladeira onde o nosso agressor devia estar. A gente começou a se afastar, nos escondendo no mato, com medo de que ele descesse. Olhamos para trás e vimos a luz dos faróis dele parando no alto, apontando para o nosso carro destruído, e a gente soube que ele nos tinha visto sair. A gente tentou correr, mancar, se arrastar no escuro, se distanciando da estrada, quando ouvimos um motor se aproximando e a gente se encolheu, pensando que era o assassino nos procurando no mato. Mas era um carro diferente, mais lento. O motorista parou. Era uma mulher desconhecida que saiu do carro olhando a cena do acidente. O Pedro, desesperado, gritou por ajuda e ela viu a gente saindo do escuro. Ela correu na nossa direção, percebeu a gravidade da situação e, mesmo assustada, tirou o celular antigo da bolsa. Naquela época, no meio do nada, conseguir um sinal era quase um milagre, mas ela insistiu, ligando para a polícia e para o resgate. E graças a ela, aquela motorista que apareceu na hora certa, fomos salvos, fomos resgatados e levados para o hospital mais próximo. Passamos a noite em observação, com vários hematomas e ferimentos, mas vivos. A polícia nos ouviu e a história parecia inacreditável, mas os destroços do meu carro na ribanceira e as marcas de pneu na pista confirmavam a perseguição violenta. Eles foram até o posto de gasolina e investigaram o bosque onde o Léo tinha visto o assassinato. Semanas depois, recebemos a confirmação. A polícia achou sangue humano no local, prova de que o Léo não tinha imaginado nada. Ele realmente testemunhou um homicídio. O corpo, no entanto, desapareceu, o que só tornava a história mais sombria. O mais importante é que a polícia conseguiu identificar o agressor através de investigações paralelas. Ele era um empresário conhecido, que já estava sob investigação por suspeita de ter matado o próprio sócio. Nós 4, aqueles garotos em busca de aventura, por pouco não nos tornamos vítimas de um assassino frio e calculista. Alguém que estava disposto a nos tirar da estrada e nos matar só para garantir o silêncio. A polícia conseguiu prender o empresário dias depois em outra cidade, com evidências que o ligavam ao sumiço do corpo e a outros crimes, incluindo o assassinato que o Léo presenciou. A aventura para a Bahia acabou ali, abruptamente, transformada num trauma que nos marcaria para sempre. Meu primeiro carro foi uma perda total, mas a vida que ele salvou era um preço inestimável. Décadas se passaram desde aquela noite terrível. Nós, eu, Léo, Pedro e André, já somos adultos, casados, com filhos, e a gente ainda se reúne na nossa vila natal, em Minas Gerais. A vida seguiu, mas as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, nunca sumiram completamente. A gente nunca consegue esquecer a sensação daquele carro capotando e o terror de saber que fomos caçados. E sempre que estamos juntos, a gente lembra que, naquele dia, um de nós viu algo horrível e, por muito pouco, a gente não conseguiu voltar para casa para contar a história.
Sempre gostei de pegar a estrada, especialmente as que cruzam o interior dos Estados Unidos. Aquelas longas e vazias que te fazem sentir o tamanho do país. Na época, eu estava em uma viagem solo de carro, um daqueles roteiros que a gente planeja por meses e, finalmente, realiza. Dirigi por dias a fio, vendo a paisagem mudar do leste para o meio-oeste, e a solidão da estrada era, para mim, sinônimo de liberdade. Já era bem tarde, quase meia-noite, e eu estava na Interestadual, ouvindo um podcast e tentando manter o foco no asfalto. Foi quando notei um carro se aproximando rapidamente por trás, com os faróis altos me incomodando um pouco. O veículo emparelhou na minha lateral esquerda, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi o motorista. Um homem calvo, usando óculos escuros. Isso mesmo, óculos escuros no meio da escuridão da noite. Achei aquilo muito bizarro, mas tentei ignorar, pensando que talvez fosse apenas uma excentricidade. Afinal, na estrada, a gente vê de tudo. O que ele fez a seguir me deixou alerta. Começou a gritar alguma coisa, fazendo gestos desesperados com os braços, apontando para trás do meu carro e depois para o meu escapamento, indicando que havia algo errado, algum problema mecânico grave. Ele repetia o gesto. A expressão no rosto dele parecia de pânico, ou pelo menos de extrema preocupação. Minha primeira reação foi de desconfiança imediata. Não senti o carro diferente e não tinha visto nenhuma luz de alerta no painel, mas a insistência dele era impressionante. Pensei em acelerar e o deixar para trás, mas um lado meu ficou com a pulga atrás da orelha. E se fosse verdade? E se meu carro estivesse prestes a quebrar no meio do nada? Por precaução, decidi sair na próxima via. Uma placa indicava um posto de gasolina a menos de 1 quilômetro, o que parecia um lugar seguro para verificar. Liguei o pisca-alerta e reduzi a velocidade para pegar a saída da rodovia. E o carro do estranho continuou me seguindo de perto, parecendo impaciente. Assim que parei no estacionamento mal iluminado do posto, ele estacionou ao meu lado, quase colado, e saiu do carro apressadamente. Ele se aproximou da minha janela antes mesmo que eu pudesse desligar o motor. Aproximei-me dele e ele começou a falar rapidamente, com uma voz áspera e um tom de urgência forçada, dizendo que tinha visto uma fumaça negra, escura mesmo, saindo do escapamento e que eu estava correndo um risco sério de ter um incêndio ou algo assim. A maneira como ele falava, atropelando as palavras, só aumentou minha estranheza e a sensação ruim que já me acompanhava. Perguntei se ele era mecânico ou se entendia de carros, mas ele desviou, falando que o importante era resolver a situação logo. O posto estava quase deserto, apenas com as luzes acesas e um frentista na cabine, longe de onde estávamos. Foi aí que ele começou a insistir para que eu fizesse algo que não fazia o menor sentido. Me pediu para entrar no carro dele para ir buscar um mecânico em uma cidade vizinha que, segundo ele, ficava a uns 20 minutos dali. A incoerência daquela proposta me atingiu em cheio e foi o ponto onde minha desconfiança se transformou em alerta vermelho. Eu pensei imediatamente em 3 coisas que me pareciam completamente fora de lugar. Em primeiro lugar, quem seria o mecânico que estaria trabalhando, disposto a sair de madrugada para atender um chamado na estrada, quase meia-noite? Em segundo, por que a insistência dele para que eu fosse no carro dele e não ligasse eu mesmo para um guincho ou para um serviço de emergência? E, finalmente, a imagem dos óculos escuros no meio da escuridão da noite parecia me gritar que algo estava muito errado, que aquele cara estava tentando esconder o olhar dele de mim. Mantive a calma e disse que primeiro precisava ver o escapamento para confirmar a fumaça. Ele tentou argumentar, falando que não havia tempo, mas fui firme, dizendo que não iria a lugar nenhum antes de verificar. Dei a volta na traseira do carro, com ele me seguindo de perto,
resmungando algo sobre a minha teimosia. Fui direto ao escapamento e me inclinei para ver. Não havia um pingo de fumaça, nem cheiro de queimado, nem nada que indicasse o menor problema. Meu carro estava funcionando perfeitamente, e naquele instante, a certeza de que eu estava sendo vítima de alguma armação, talvez um roubo, me atingiu com força. O homem estava ali por algum outro motivo, e com certeza não era para me ajudar. Respirei fundo e me virei para confrontar, pronto para dizer que ele podia ir embora e que eu ligaria para a polícia se ele continuasse ali. Mas não tive tempo. No momento em que me virei, mal tendo aberto a boca para falar, recebi um golpe brutal no rosto, atingindo-me na lateral da cabeça com uma força que me fez cambalear e ver tudo girar. Era um soco pesado, dado com a raiva de quem não queria apenas me nocautear, mas me derrubar de vez. Antes que eu pudesse reagir ou mesmo processar o que tinha acabado de acontecer, veio outro golpe, e mais outro, uma sequência rápida e violenta. Fui pego completamente de surpresa. O sangue começou a escorrer do meu nariz e da boca, e eu caí de joelhos no asfalto quente do estacionamento, tonto e desorientado, sentindo o gosto metálico do sangue na minha boca. Ele estava determinado e claramente não queria apenas roubar meu carro. Ele queria me incapacitar rapidamente. Tentei levantar usando o carro como apoio, mas ele veio para cima de mim com um objeto na mão, que percebi ser uma garrafa que ele pegou do próprio carro. Ele tentou me acertar com ela e instintivamente levantei os braços para proteger o rosto. Consegui desviar do golpe mais perigoso e a garrafa se estraçalhou no chão ao lado, espalhando cacos. Aquele som me despertou, me trouxe de volta à realidade. A situação era de vida ou morte. Não era um assalto comum. Era uma tentativa de agressão brutal, talvez até de assassinato. A luta que se seguiu foi desesperada, silenciosa, quase animalesca, ali, sob a luz fraca do posto de gasolina. Eu estava sangrando e ele, com os óculos escuros ainda no rosto, parecia ter uma força sobrenatural, impulsionada por uma fúria que eu não conseguia entender. Ele tentou me imobilizar, me puxando para trás e me encaixando em um mata-leão, apertando meu pescoço. Senti o ar sendo cortado e um zumbido começou nos meus ouvidos. O pânico me deu uma força inesperada e eu usei tudo o que tinha. Com a parte de trás do meu pé, pisei com toda a minha força no pé do agressor. E ele soltou um gemido abafado e afrouxou um pouco o aperto. Foi a chance que eu precisava. Girei o corpo e usei meus braços para me soltar. E então acertei um soco cego, de baixo para cima, no rosto dele. Senti o impacto e o que parecia ser a cartilagem do nariz dele quebrando sob a minha mão. E ele gritou de dor, recuando um passo. Ele cambaleou para trás, mas tentou se recuperar, vindo novamente para cima. Juntei o resto da minha força e acertei um chute certeiro na virilha dele. O homem se dobrou, soltando um som gutural, e caiu no chão, se contorcendo e gemendo. Vi minha oportunidade de escapar. Não olhei para trás. Apenas corri para o meu carro, abrindo a porta e entrando no banco do motorista. Meu corpo tremia, o rosto pulsava e minhas roupas estavam manchadas de sangue. Liguei o motor, joguei o carro na marcha a ré e acelerei para longe dali, voltando para a Interestadual, sem me importar se o posto me veria saindo apressadamente. Assim que consegui me afastar, tirei o celular do bolso e disquei o 911, o telefone de emergência, enquanto dirigia. Eu mal conseguia falar, ofegante, descrevendo a situação e o carro do agressor. Dirigi por mais alguns quilômetros, seguindo as instruções da atendente do 911, até chegar a um hospital próximo. Assim que cheguei, a polícia já estava me esperando no pronto-socorro, alertada pelo meu chamado. Recebi os primeiros socorros, com o nariz quebrado e vários cortes e hematomas no rosto. Dei meu depoimento, descrevendo detalhadamente o agressor, o homem calvo,
Os óculos escuros na noite, o carro dele e toda a história da fumaça negra inventada. Eles registraram o caso como tentativa de agressão e possivelmente tentativa de sequestro ou roubo. Mas a motivação real daquele ataque brutal permaneceu um mistério. Nunca mais vi aquele agressor. A polícia fez buscas na área, patrulhou a estrada e o posto de gasolina. Mas ele desapareceu sem deixar rastros, como se tivesse evaporado na escuridão da noite. Passei as semanas seguintes me recuperando física e emocionalmente. A viagem, que era para ser de prazer e liberdade, terminou abruptamente, substituída por um trauma difícil de processar. O que aquele homem realmente queria? Dinheiro? Meu carro? Ele parecia focado apenas em me render rapidamente. A falta de um motivo claro para tamanha violência é, de certa forma, o que mais me assusta até hoje. Ele era um predador à espreita, usando a fachada de um motorista preocupado para atrair uma vítima. Se eu tivesse entrado no carro dele, a história teria um final certamente muito pior. A lição foi dura e veio com a marca de socos no meu rosto, mas ficou gravada para sempre na minha memória. É preciso confiar na nossa intuição. Até hoje, quando pego a estrada de noite, a imagem daquele homem de óculos escuros, gritando e gesticulando no banco do carona, me vem à mente como um aviso eterno. Aquele falso samaritano me ensinou, da pior maneira possível, que nem todo motorista que demonstra preocupação quer, de fato, ajudar você. Algumas vezes, eles só querem que você pare para poderem te fazer mal. Eu sou Patrícia, e essa história aconteceu comigo há pouco mais de 10 anos, quando eu ainda estava no começo da minha carreira como pediatra, sentindo aquela vontade enorme de ajudar quem mais precisava. Por isso, aceitei participar de um projeto de voluntariado em uma comunidade rural bem isolada, que ficava a muitas horas de carro de onde morávamos. A viagem começou tranquila, era um sábado, e meu pai se ofereceu para nos levar. Ele sempre gostou de dirigir, e meu irmão, que era mais novo, veio junto para nos fazer companhia no caminho. Saímos logo depois do almoço, mas o trajeto se revelou mais longo e complicado do que esperávamos. E quando o sol se pôs, já estávamos entrando naquelas estradas secundárias, bem escuras e completamente desertas, com o mar ao nosso lado, na escuridão, e quilômetros e mais quilômetros, sem sequer uma luz de casa ou poste. Era só o som do motor e a paisagem escura passando. Lembro que meu pai estava concentrado, dirigindo com cuidado, e meu irmão cochilava no banco de trás, enquanto eu tentava enxergar alguma placa ou sinal de vida, já sentindo aquele cansaço de uma longa viagem, mas animada com a ideia de poder ajudar. Foi então, naquela escuridão cortada apenas pelos faróis do nosso carro, que a gente viu, de repente, no meio da estrada, uma menina. Ela devia ter uns 7 anos, pedalando uma bicicleta pequena, sozinha, bem ali na faixa escura. A cena era completamente surreal para aquele lugar, e ora, mas a surpresa se transformou em pavor em questão de segundos. Meu pai freou bruscamente. A luz alta do carro bateu diretamente na menina, e ela, assustada ou talvez cega pelo clarão repentino, perdeu o equilíbrio e caiu da bicicleta no asfalto, bem na nossa frente. Meu pai gritou um palavrão, meu irmão acordou sobressaltado no banco de trás, e eu só consegui soltar um grito agudo, levando as mãos à boca, o coração disparado no peito. Foi um instante de caos e desespero, porque, quase que no mesmo momento em que ela caiu, um barulho ensurdecedor veio de trás, e um caminhão enorme, que parecia estar voando na velocidade que vinha, surgiu do nada, vindo em sentido contrário, com os faróis ofuscantes e buzinando de forma agressiva.
Antes que meu pai pudesse sequer tirar o cinto ou eu pudesse abrir a porta para tentar fazer alguma coisa, o caminhão passou. A visão foi horrível. O veículo pesadão passou direto por cima do lugar onde a menina estava. Foi impossível segurar os gritos. Os três no carro gritamos ao mesmo tempo, de horror e choque. A imagem da queda e o som do caminhão atropelando a criança ficaram martelando na minha cabeça. Uma cena que eu, como pediatra, jamais pensei que presenciaria. Meu pai parou o carro no acostamento de terra, desligou o motor e nós saímos correndo, os três, sem nem pensar duas vezes, com a intenção clara de fazer o que era possível, mesmo sabendo que seria tarde demais. Corremos para o local, esperando encontrar o pior, buscando desesperadamente algum sinal de vida ou, pelo menos, o corpo da menina e os restos da bicicleta. Mas quando chegamos lá, no ponto exato onde a vimos cair, o que encontramos foi o vazio. Não havia nada. Meu pai iluminou a estrada com a lanterna do celular, varrendo o asfalto de um lado para o outro, procurando qualquer vestígio, e eu me abaixei, procurando sangue ou destroços. Mas o chão estava perfeitamente limpo, a camada de piche intacta, sem um arranhão sequer. Nem um pingo de sangue, nem um pedaço de metal, nada. A bicicleta sumiu, a menina sumiu. Nós nos entreolhamos, confusos e apavorados, as respirações ofegantes, sem entender o que tinha acontecido. Meu irmão, pálido, perguntou se tínhamos sonhado, se estávamos delirando de cansaço. Mas eu, meu pai e ele vimos a mesma coisa, na mesma hora. O impacto foi real, o grito do caminhoneiro e a buzinada também. Era impossível ter sido invenção das nossas cabeças. Enquanto discutíamos, sem saber se ligávamos para a polícia ou o que fazíamos, um barulho de motor mais lento se aproximou. E logo vimos as luzes de um trator se aproximando na estrada de terra paralela ao acostamento. Um homem mais velho, com um chapéu de palha, vestindo roupas de trabalho, parou o trator, desceu e nos olhou com uma expressão de cansaço, mas sem surpresa, como se soubesse exatamente o que procurávamos. O fazendeiro, que se apresentou apenas como Seu João, nos olhou com aquela calma estranha de quem já viu demais na vida e nos disse, com a voz grave e baixa, que não adiantava procurar, que a menina não estava ali e que ela não era real, nos deixando ainda mais confusos e assustados. Ele nos perguntou se era a primeira vez que víamos a cena, e quando confirmamos, ele balançou a cabeça devagar, como se lamentasse por nós. Meu pai, que é um homem bem pragmático, questionou ele sobre o que estávamos vendo, querendo saber se aquilo era uma brincadeira de muito mau gosto ou se o homem estava bêbado. Mas Seu João apenas apontou para a vegetação densa que margeava a estrada, chamando a gente para o seguir. Ficamos receosos, mas a forma como ele falou, com tanta certeza e seriedade, nos convenceu a acompanhar. Ele caminhou alguns metros pela mata fechada, nos guiando com a lanterna do trator, até que chegamos a uma clareira pequena, onde havia uma construção antiga, quase escondida pela folhagem, que se revelou ser uma capelinha muito simples e bem desgastada pelo tempo. A porta estava entreaberta. Ele nos deu passagem e entramos, sentindo o cheiro de mofo e cera queimada. No centro da pequena capela, em um altar improvisado, havia apenas uma cruz metálica simples encostada na parede. E ao pé dela, uma pequena placa, que parecia ter sido colocada ali recentemente, com um nome gravado, Maria Eduarda. Abaixo do nome, a data de falecimento, 19 de abril de 1996. Meu pai leu a inscrição em voz alta, e eu senti um arrepio percorrer toda a minha espinha, porque a data era de 16 anos antes daquela noite em que estávamos ali, naquele ponto da estrada, sem entender nada.
Seu João, parado na soleira da porta, começou a contar a história, explicando que Maria Eduarda era filha de um casal que morava em um sítio ali perto e que, naquela noite de 19 de abril, ela estava voltando para casa de bicicleta, quando foi atropelada por um caminhão que vinha em alta velocidade, exatamente como a cena que acabamos de presenciar. A pequena morreu na hora, e os pais, desolados, construíram aquela capela em sua memória, bem ali onde o acidente aconteceu. Segundo o fazendeiro, o espírito da menina, por alguma razão que ninguém entendia, ficou preso àquele momento terrível e repetia o acidente em um ciclo sem fim para quem passasse por ali à noite. Ele disse que quase todo viajante que pegava aquela estrada à tarde via a menina ao menos uma vez, vivenciando o pavor da queda e do atropelamento, mas que quando tentavam ajudar, a ilusão desaparecia, porque, como ele tinha dito, ela não estava ali, ela não era real no sentido físico. Ele só pedia para a gente rezar pela alma da pequena, para ver se um dia ela encontrava a paz e conseguia seguir seu caminho, e para voltarmos para o carro, pois ainda tínhamos um longo caminho até a comunidade. A tensão da situação, o mistério e a tristeza eram palpáveis, mas também havia uma sensação estranha de alívio por não termos sido responsáveis por uma tragédia real. A gente agradeceu a seu João pela explicação e pela honestidade, sentindo que o encontro com ele foi de alguma forma providencial, pois nos deu uma resposta para o terror que acabamos de vivenciar, evitando que ficássemos perdidos na confusão do que era real e o que não era. Enquanto meu pai fazia o retorno, eu olhei para trás, na direção da capelinha, sentindo uma enorme tristeza pela pequena Maria Eduarda e por sua sina de reviver o mesmo trauma, repetidas vezes. Entrei no carro ainda em choque, mas com uma necessidade profunda de fazer o que seu João pediu. Então comecei a rezar em voz baixa, pedindo a Deus que confortasse aquela alma perdida e que a levasse para um lugar de descanso, longe daquela estrada e daquele momento fatídico. A viagem seguiu em um silêncio pesado. Meu irmão não conseguia mais dormir e meu pai dirigia lentamente, os dois ainda processando o que tínhamos testemunhado. Apesar de tudo, conseguimos chegar à comunidade rural no meio da madrugada e cumprimos nosso trabalho voluntário nos dias seguintes. Mas aquela experiência na estrada me marcou de uma forma que poucas coisas fizeram. Eu, Patrícia, uma pessoa da ciência, da medicina, vi algo que a lógica não explica e que a ciência não pode curar. Até hoje, quando penso naquela noite, continuo acreditando que o espírito daquela menina ficou preso no exato instante de sua morte, condenado a reviver o acidente todas as vezes em que alguém passa por aquele ponto da estrada, um ciclo de dor e repetição. A história da menina da bicicleta nunca me saiu da cabeça e se tornou uma lembrança constante de que existem mistérios neste mundo que estão muito além do nosso entendimento e que, às vezes, a única coisa que podemos fazer por uma alma perdida é rezar por sua paz, desejando que um dia ela consiga, finalmente, encontrar o caminho de volta para casa, um lugar onde não haja escuridão nem caminhões em alta velocidade. Eu nunca mais passei por aquela estrada à noite, mas sempre me lembro da Maria Eduarda, esperando que ela já tenha encontrado o descanso. Trabalhar em depósito nunca foi glamour, mas pagava as contas e, na época, era o que eu conseguia. Então eu me virava. A rotina era puxada, principalmente quando pintavam as horas extras, o que aconteceu naquela terça-feira específica, se não me falha a memória. Lembro que o dia tinha sido particularmente longo e a única coisa que eu queria era chegar em casa, tomar um banho e desabar na cama.
Eu morava um pouco longe da zona industrial e a volta envolvia pegar uma rodovia que tinha um pedágio meio antigo, daqueles com várias cabines lado a lado, que de madrugada ficava bem vazio. Eram quase 2 da manhã quando me aproximei da praça. A iluminação ali sempre foi meio fraca, amarelada, dando aquele ar de abandono, mas o movimento zero daquele horário potencializava tudo isso. Eu vinha na pista da direita, e a primeira cabine que vi estava com a luz acesa, indicando que aceitava pagamento manual. Automaticamente, me dirigi para lá. Quando parei o carro, percebi a moça sentada lá dentro. Ela era jovem, cabelos ruivos bem vivos, e vestia o uniforme padrão da concessionária, só que estava estranhamente parada. Bati no vidro para chamar a atenção, mas nada. Tentei de novo, fazendo um barulho mais alto, e ela continuou imóvel, olhando fixamente para a frente, parecendo distante ou talvez perdida em algum pensamento muito profundo. Achei aquilo muito esquisito. Pensei que talvez ela tivesse dormido, o que era compreensível, mas me incomodou um pouco a falta de reação, pois parecia que eu nem estava ali. Sem querer perder mais tempo, já que meu corpo gritava por descanso, olhei para o lado e vi que a última cabine, bem na ponta esquerda, também estava aberta. Sinalizei, esperei um carro passar e mudei de pista. Cheguei na última cabine e o atendente era um senhor mais velho, com bigode grisalho, que me recebeu com um aceno cansado. Paguei o pedágio e, enquanto ele me devolvia o troco, senti que precisava comentar o que tinha acabado de acontecer. Engraçado. A moça da primeira cabine não me respondeu. Chamei ela umas 2 vezes e ela ficou só olhando para o nada, nem piscou. Falei, dando um sorriso sem graça, imaginando que talvez ele conhecesse a colega e pudesse me explicar. O que aconteceu em seguida foi totalmente inesperado. O rosto do senhor mudou completamente, perdeu a cor, ficou pálido como papel. Ele parou de me olhar e virou a cabeça rapidamente para a direção que eu tinha apontado, para a primeira cabine, como se estivesse procurando algo ou alguém. Esperei alguns segundos, imaginando que ele faria uma piada sobre o sono da colega. Mas o que saiu da boca dele foi um sussurro tenso. Qual moça? Não tem ninguém lá. Essa cabine está desativada há umas 2 semanas, ele disse, a voz rouca. Na hora, achei que era brincadeira, que ele estava tentando me assustar, mas a expressão dele era de puro pavor, e isso me fez gelar. Como assim não tem ninguém? Eu acabei de falar com ela, ruiva, cabelo claro, vestindo o uniforme da empresa. Insisti, descrevendo a atendente com detalhes. A mão dele, que segurava o meu troco, começou a tremer levemente. Ele me entregou as notas e as moedas rapidamente, os olhos arregalados de um jeito que não me deixou dúvidas de que ele não estava fingindo o espanto. Ele olhou para os lados, como se quisesse ter certeza de que ninguém nos escutava, e se inclinou para falar mais baixo. Olha, é melhor o senhor ir, não fica parado aqui. Mas o que o senhor descreveu é exatamente o perfil da garota que trabalhava lá, ele me revelou, passando a mão pela barba, visivelmente perturbado. Naquele instante, eu senti um frio percorrer a minha espinha, e o cansaço do dia sumiu, substituído por uma adrenalina estranha. Eu não conseguia processar a informação. A cabine estava desativada. Aquele senhor estava me dizendo que o que eu vi não deveria estar ali. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez a moça estivesse de folga e tivesse voltado para pegar algo, mas por que a cabine estaria aberta, a luz acesa e ela parada daquele jeito? Percebendo meu choque, o atendente resolveu me contar o resto da história, mas me pediu para ser breve e sair logo dali. Ele me disse que, de fato, a cabine 1 estava fora de serviço há pouco mais de 2 semanas,
Desde a noite em que a funcionária que trabalhava nela, uma moça chamada Juliana, com as características exatas que eu descrevi, havia sumido misteriosamente. Ele explicou que ela estava no turno da noite, como era comum, e um motorista tinha parado para pagar o pedágio quando percebeu a movimentação estranha. Um carro escuro tinha parado logo depois dele, e 2 homens encapuzados saltaram e forçaram Juliana a entrar no veículo, tudo muito rápido. O motorista tentou chamar a polícia, mas quando as autoridades chegaram, os sequestradores e Juliana já tinham desaparecido e nunca mais se teve notícia dela. A polícia investigou, mas não encontrou pistas, e o caso esfriou, deixando todos os colegas e a família da jovem devastados, sem saber se ela estava viva ou morta. A concessionária optou por fechar a cabine 1 como uma forma de respeito. E também porque, depois daquele episódio terrível, ninguém queria mais trabalhar naquele posto, principalmente nos turnos da madrugada. O atendente me olhou com os olhos marejados, garantindo que o que eu vi era impossível, que não havia ninguém trabalhando lá, e me pediu, quase implorando, para eu ir embora e não comentar o assunto com mais ninguém. Meu corpo estava completamente arrepiado, da cabeça aos pés. Não era apenas uma história de desaparecimento que eu ouvia, era a constatação de que eu tinha ficado cara a cara com algo que desafiava toda a lógica e a realidade. A imagem da ruiva, estática e com o olhar fixo no vazio, não saía da minha cabeça. Senti uma dor imensa pela tragédia daquela jovem e por sua família, que vivia sem respostas. Liguei o carro, saindo dali o mais rápido que pude, mas a sensação de ter presenciado um lamento espectral, o eco da dor de Juliana naquela cabine escura, me acompanhou pela estrada inteira. Tive a certeza de que a dor dela era tão grande que a sua presença, ou o que restou dela, ainda estava presa àquele lugar. Naquela noite, eu cheguei em casa exausto, mas a adrenalina me impediu de dormir imediatamente. Fiquei revirando na cama, pensando em Juliana, na cabine 1 e no atendente apavorado. No dia seguinte, procurei notícias sobre o caso. Usei os termos que ele me deu, funcionária de pedágio sequestrada e a época aproximada. Foi quando encontrei as reportagens antigas. Os jornais locais confirmavam tudo o que o senhor havia me contado. O sequestro de uma jovem ruiva no posto de pedágio na data exata, a falta de pistas e a desativação da cabine. A dor da família estava explícita nos apelos da mãe, que pedia por qualquer informação. Ler aquilo me deu a certeza final de que não tinha sido um delírio ou um cansaço extremo. Eu realmente tinha visto Juliana, ou o que restou da sua presença naquele lugar. Nunca mais consegui passar por aquele pedágio na calada da noite sem sentir um aperto no peito. A partir daquele dia, sempre dou preferência às cabines automáticas ou, se não houver jeito, sigo direto para a última, onde aquele senhor trabalhava. Mas sempre evito a primeira, aquela cabine escura. A imagem da ruiva, parada e sem vida, me fez perceber que nem todo sequestro termina com um resgate e que algumas tragédias deixam marcas tão profundas que o espírito da vítima pode ficar preso ao último lugar onde esteve, buscando, talvez, algum tipo de ajuda ou apenas marcando a presença de uma vida interrompida de forma brutal. Eu superei o susto inicial, mas carrego a lembrança daquele encontro estranho, uma prova de que o mundo tem mais mistérios do que podemos explicar. O tempo passou e a cabine 1 continua desativada, um memorial silencioso no meio da estrada. Eu tinha 22 anos. E na época, a rotina de voltar para casa, depois da balada, era quase um ritual de fim de semana. Mas naquela noite de sábado para domingo, as coisas se desenrolaram de um jeito que nunca mais consegui esquecer. Uma lembrança que me persegue até hoje.
Eu estava no carro, um antigo sedã, com a Paula, minha namorada na época, e meus primos, o Diego e a Renata, todos exaustos depois de uma festa universitária que se estendeu até o amanhecer. E a gente estava voltando para o nosso pequeno povoado. A viagem era curta, mas a estrada vicinal que a gente pegava era escura e deserta, daquelas que você só encontra mato alto dos dois lados e zero iluminação. E o silêncio da madrugada era quebrado só pelo barulho do motor e a música baixa que a Renata colocou para tocar. Foi a Paula que quebrou o silêncio de vez, de repente, apontando para o acostamento e falando que viu uma coisa estranha, umas bolsas de lixo pretas amontoadas na beira da pista, o que era esquisito porque a gente estava no meio do nada, longe de qualquer lixeira. Eu mal consegui ver direito. Só umas formas escuras na penumbra, mas ela insistiu, com aquela voz de quem viu algo que não devia, que uma daquelas bolsas tinha se movido de leve, e que podia ser um animal abandonado, talvez um cachorro ferido. Eu achei uma bobagem. Estava louco para chegar em casa e dormir, mas ela fez aquele drama todo, implorou para eu parar e dar uma olhada. E no fim, para evitar briga e o sermão dela de que eu era insensível, eu cedi e encostei o carro, nos forçando a sair do conforto e encarar aquela cena bizarra. O cheiro chegou muito antes de eu me aproximar de vez das bolsas. Um fedor inconfundível, metálico e azedo. Um odor de carne podre que parecia grudar na garganta. Eu liguei a lanterna do celular e iluminei a montanha de sacos, que eram pelo menos uns 10 ou 12, todos grandes e volumosos, dispostos como se alguém tivesse jogado ali de qualquer jeito, com pressa. A Paula ficou grudada em mim, agarrando meu braço e falando para a gente ir embora, que aquilo não parecia coisa de animal, mas a curiosidade e o medo já estavam me dominando. Eu decidi pegar um galho seco que estava no chão e usei ele para cutucar o que parecia ser a bolsa que ela disse ter se mexido. Ao encostar, senti a textura do plástico ceder, mas não houve ruído ou movimento lá dentro. Só o cheiro ficou ainda mais forte. E eu senti um arrepio na nuca, uma certeza horrível de que a gente tinha se metido em algo sério demais. O Diego e a Renata ficaram no carro, com as portas destrancadas, nos gritando para voltar, dizendo que aquilo era coisa de gente perigosa e que a gente devia sumir dali. Eu tentei me convencer de que era só carcaça de bicho, algum descarte ilegal de um açougue clandestino ou coisa assim, mas a pulsação no meu pescoço já estava acelerada e o silêncio da estrada era sufocante. Eu respirei fundo e, ignorando a súplica da Paula, que agora chorava baixinho, eu me agachei ao lado do saco. Foi aí que eu notei o detalhe mais estranho de todos. Um rasgo pequeno e vertical na lateral da primeira bolsa que eu cutuquei. Um corte limpo de uns 10 centímetros, e por dentro, o que parecia ser algo de cor clara, estranhamente liso. A curiosidade se transformou em desespero quando, agindo puramente por impulso, eu ignorei o instinto e meti os dedos no corte para rasgar um pouco mais, nos forçando a ver o que havia ali dentro. A luz da lanterna revelou, por um segundo, algo que parecia uma pele, com manchas escuras, mas era impossível ter certeza no escuro. O cheiro se intensificou, quase me fazendo vomitar na hora, e a Paula soltou um gemido abafado atrás de mim. Eu puxei o plástico preto com força, aumentando o rasgo, e a imagem que se abriu para mim fez o meu corpo inteiro paralisar. Não era carcaça, nem bicho, mas sim partes que eu reconheci imediatamente, mesmo com a pouca luz e a cor escura do sangue seco misturado ao lixo e à terra. Havia braços, mãos, um pedaço de antebraço, tudo picado de um jeito brutal, misturado com o que pareciam ser restos de roupas e outros sacos menores. Eram partes humanas, dispostas de forma grotesca dentro do saco. Meu cérebro levou alguns segundos para processar a cena. Um lapso de tempo onde o mundo exterior sumiu
e a única coisa que eu conseguia ouvir era o pulsar violento do meu próprio coração. Um tamborilar alto dentro da minha cabeça, enquanto meus olhos fixavam naquela carne ensanguentada. Foi o grito agudo e desesperado da Paula que me trouxe de volta. Ela tinha visto, mesmo que por um relance, e saiu correndo como se a vida dela dependesse disso, tropeçando no cascalho e gritando pelo Diego e pela Renata. Eu continuei ali, incapaz de me mover, o choque me pregando no chão, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas, enquanto a imagem daquelas partes desmembradas se imprimia na minha memória. De repente, fui puxado com uma força violenta. Era o Diego, que tinha saído do carro com a Renata e vinha correndo na nossa direção. Ele não perguntou nada, não precisou de explicação. Ele apenas viu o que estava na bolsa e soube que tínhamos visto algo que não devíamos. A Renata estava chorando, nos forçando a correr de volta para o carro, me empurrando e me gritando para eu reagir. O pânico subiu a níveis insuportáveis quando, enquanto corríamos, o Diego gritou que precisávamos sair dali rápido, nos lembrando da caminhonete luxuosa, uma preta, grande, com vidros escuros, que tinha passado por nós em alta velocidade uns 10 minutos antes. A gente sabia, no fundo, que aquele carro era o dos responsáveis por aquela desova macabra. E a ideia deles voltarem para o local nos forçou a entrar no carro e acelerar de vez. Eu só consegui balbuciar alguma coisa para o Diego pisar no acelerador, sem olhar para trás, sem conseguir desviar o pensamento daquelas mãos. A corrida de volta foi um pesadelo silencioso e rápido, só o barulho do motor ecoando e a gente rezando para que ninguém estivesse nos seguindo, nos forçando a deixar para trás a estrada e as bolsas de lixo. Chegamos ao povoado e a primeira coisa que fizemos foi ligar para a polícia, nos forçando a relatar tudo, mesmo com o medo de estarmos nos expondo de alguma forma. A gente precisou dar depoimentos longos, detalhando a estrada, o número de bolsas e o estado em que encontramos os restos. Nossas identidades foram mantidas em sigilo, mas a notícia se espalhou na cidade pequena como fogo. Dias depois, a confirmação oficial chegou pelos jornais. A polícia encontrou o restante dos corpos na mesma estrada e confirmou que se tratava de membros de uma gangue criminosa, executados e esquartejados por um grupo rival, numa briga territorial. A desova na estrada foi uma clara demonstração de força e intimidação, e nós fomos apenas os azarados que toparam com a cena. Para mim e para a Paula, aquele encontro no meio do nada nos marcou de uma forma que demoramos muito tempo para lidar. Os meses seguintes foram de terapia intensa, crises de ansiedade e pesadelos recorrentes. Eu revivia a cena do rasgo no plástico e das partes humanas todas as noites, e a Paula não conseguia sequer sair de casa sozinha. A gente tentou seguir a vida, mas a marca ficou. Nunca mais conseguimos passar por aquela estrada. Para ir à cidade vizinha, nos forçando a fazer um desvio enorme, só para evitar o local onde a gente descobriu o horror. O trauma nos separou depois de um tempo, a gente não suportou a pressão e até hoje, mesmo anos depois, a Paula insiste com uma convicção assustadora, que a bolsa realmente se mexeu antes de eu tocar nela, um detalhe pequeno, mas que para ela faz toda a diferença na história, como se o corpo ainda tivesse alguma energia residual, e isso a atormenta.